Se você acha que vender no Marketplace é só abrir uma conta e esperar que as vendas caiam do céu, você está muito enganado. O digital é um jogo de estratégia e é quem domina as regras cresce e cresce muito. Foi direto, mas era o começo, foi difícil, o começo foi difícil, era um sonho, né? É que nem eu falo, o sonho é o combustível de sucesso. Você sonha, mas tem que correr atrás. Parecia que qualquer negócio poderia ser vendido na internet e de fato é qualquer negócio, sim. E aí quando eu fiz essa provocação, eu falei, não é qualquer negócio. Eu falei, não, o que eu trabalho, esse cara não vai conseguir resolver esse problema. Então, qual o propósito da UP? Ajudar vendedores a se tornarem empresários dentro do e-commerce. Olá! E você que participa aqui do nosso podcast, se você acha que vender no Marketplace é só abrir uma conta e esperar que as vendas caiam do céu, você está muito enganado. O digital é um jogo de estratégia e é quem domina as regras cresce e cresce muito. E hoje, mais uma vez aqui com a gente, nós temos ele, Wagner Lima, a mente por trás da UP Marketplace, e também dois convidados, o Bruno e o Beto, que foram aí pessoas que iniciaram toda essa trajetória dentro do mundo do Marketplace e que vão contar aqui pra gente um pouquinho dessa trajetória. Bom dia, tudo bem, Wagner? Bom ter você aqui novamente conosco. E antes da gente começar e falar um pouquinho dos nossos convidados, eu queria que você falasse para nós um pouquinho de novo sobre a missão que a Marketplace, a UP Marketplace tem trazido aí para esse universo. Legal. Bom dia, Jéssica. Toca aí, né? Mais uma. Mais uma. Legal. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Com muito prazer que eu estou aqui. E falar da missão da UP, falar do propósito da UP, é algo que toda vez que eu falo me arrepia. Por quê? Para eu que vivo UP, né, acordo pensando em UP, durmo pensando em UP, falar desse propósito é algo que deixa isso mais latente, que não faz eu entender que eu estou indo para o trabalho, né? Eu estou indo ajudar, eu estou indo contribuir. Quando nós alinhamos o propósito da UP, isso ficou muito mais fácil. Então, qual o propósito da UP? Ajudar vendedores a se tornarem empresários dentro do e-commerce. Nosso propósito é digitalizar o comércio físico no Brasil. Isso proporcionando estratégias inovadoras, maior lucro, mais rentabilidade, ou seja, aquilo que é realmente o objetivo do empresário. Então esse propósito nos coloca ali como, vamos dizer, uma empresa diferenciada no mercado, porque o nosso propósito é ajudar o seller a vender mais e melhor. Tudo que eu faço na UP é assim. Se eu vou implementar um novo projeto, né, um novo produto, eu faço uma perguntinha antes para mim. Isso vai ajudar o seller a vender mais? Se a resposta for sim, isso vai para frente. Se a resposta for não, não vai para frente. Vou dar um exemplo aqui muito básico para vocês. Eu não sou vendedor hoje. Não vendo no Mercado Livre. Já vendi, hoje eu não vendo mais. Por quê? O Wagner vender ajuda o seller a vender mais? Não, ajuda eu a vender mais. A partir do momento que eu entendo que isso não vai de encontro ao propósito da UP... Isso não é o seu propósito, Isso não é o meu propósito, isso não vai. E aí nós temos serviços de assessoria que ajudam o seller a vender mais. Nós implementamos, né? Vocês vão conhecer aí um pouco mais da UP, e, enfim. Então, isso é muito importante. Se a pergunta for sim, né? Se a resposta for sim, vai de encontro ao propósito da UP, que é ajudar o seller a vender mais e melhor, o projeto vai para frente. Não é. Isso é bom para o Wagner. Não vai. Tem que ser bom para o seller. O seller está no centro, o parceiro está no centro, o cliente está no centro. Perfeito. Você falando isso, eu me vejo muito porque
eu trabalho muito com empresários, né, de todos os segmentos. E esse segmento de marketplace é um que normalmente a gente vê as pessoas começando exatamente como aquele sonho, né? Sim. Nossa, eu tenho um sonho de ter uma loja digital e tudo mais, a pessoa começa. Verdade. E na verdade a gente sabe que nem sempre é assim, né? É fácil. Ai, nossa, vou só colocar a conta lá no digital e vou começar a vender. Vai cair venda lá e tá tudo certo. Na verdade não funciona muito dessa forma, né? Sim. Hoje nós temos aqui 2 convidados, né, e que passaram por essa transformação dentro da Up Marketplace, que já estão com você caminhando há um tempo. E eu queria saber como que foi essa primeira impressão ao conhecer aí o Beto, né, Beto, e ao conhecer o Bruno, como que foi a sua primeira impressão? O que você viu no Beto? O que você viu no Bruno? Aquela primeira impressão de quê? De uma caminhada de 2 anos atrás? Mais ou menos, né? Foram os olhos, né? Olha, nossa, pessoas charmosas. Isso não foi, não. Peraí, né? Volta, né? Volta, né? Quando eu conheci o Bruno e o Beto eu já conheço há muito tempo. O Beto é quase meu vizinho, assim, nós moramos no mesmo quarteirão, né? Legal. Tenho contato com o irmão dele. Nossa, ali tem né, já se conhecia, nunca tínhamos feito negócio juntos, mas já se conhecia, né, ali. E era um outro momento da Up, não era esse momento atual, né? Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que assim, eu precisava sempre ter, assim, eu sempre tive muito claro que eu precisava ter cases, não só a quantidade, sim a qualidade. Sempre tive muito isso claro. E no momento que eu conheci eles era esse momento, assim, a Up estava em outro momento, uma equipe muito menor, mas o propósito já era esse. Então eu falei, é uma questão de tempo. Tenho que manter, né? Continue a nadar, né? Um passo depois do outro, né? E o Bruno eu conheci num evento, numa rodada de negócios, muito bacana, né? Eventos que a gente participa network aqui da região, né? Então tem empresário que não sai de dentro da empresa, ele vive dentro da empresa, parece que está ali na caverna, né? Eu falo às vezes com empresários, 20 anos, eu nunca saí, nunca fiz um evento, falo, nossa, tem que sair, né? Conversei com o Beto hoje isso, vindo para cá, falei, tem que sair, porque às vezes a gente tá ali igual avestruz, né? Tá ali com a cabeça enfiada embaixo da terra, tá no olho do furacão. Como que você vai ter uma resposta para aquilo, saindo daquele meio? Apagando incêndio, apagando só no meio do problema, no meio do processo, no meio da execução, da operação, né? Exato. Aí eu sentei na mesa com o Bruno, ele me fez até uma pergunta um pouco, vamos dizer assim, provocativa, mas assim, eu entendi, ele tinha uma dúvida na época, e uma pergunta que ele ia colocando o consultor na parede, né? Aí como eu faço isso? Aí um consultor, saboneteiro... Aí, né, eu falei, é uma pergunta bem abrangente, eu fiz ali, respondi de forma genérica, mas ali foi um primeiro contato. Mas não foi ali que a gente fez negócio, né? Depois, num segundo momento, um segundo evento, aí ele falou, agora eu quero, né? Então é isso, sabe? Às vezes o empresário ele não é só um nível de consciência, né? A gente sabe que requer investimento, requer planejamento, mas nível de consciência para falar, agora vai. E eu entendo isso, né? Então foi assim que eu conheci o Bruno e foi uma ótima impressão, né? Porque ali eu sentei, depois eu voltei para casa e ainda falei assim, nossa, um empresário me perguntou isso. Eu falei, poxa, como eu vou fazer isso aqui? Poxa, de imediato não tem como, mas isso aqui pode ser que seja possível com um plano de ação a médio e longo prazo. Já o Beto foi diferente, que assim, ó, acreditem, o cliente bate na nossa porta. O cliente bate na nossa porta. Eu tava lá em casa, né, Beto? Lembra disso? Tava lá, nessa ocasião, do escritório da Up era em casa, né? Eles tinham um espaço reservado, mas já era em casa ainda. Aí toca, não tinha campainha, o Beto, né? Legal, deixa eu entrar. Aí, estamos lá, né, trabalhando, o Beto chega e falou, tô precisando disso, a vizinha me falou que você faz, que é esposa de um dos funcionários dele. E ali ele contou a dor dele, né? Que o Beto é fabricante, o Bruno é lojista físico. E ali eu falei, não, nós podemos te ajudar, né? E então assim, o cliente bateu na minha porta, literalmente. Então eu sou do tipo de empresário
que eu acredito que assim, você tem que... Todo mundo que me conhece tem que saber o que eu faço. Sabe? Sabe aquele negócio da Herbalife? Emagreça, pergunte-me como, né? Se eu pudesse, colocava um botão aqui assim, quero vender mais, me pergunte como, né? Isso faz parte do Wagner. Então na rua todo mundo sabe que eu vendo, a gente fala com todo mundo. Eu trabalho com o Mercado Livre. As pessoas às vezes não entendem, pensam que eu vendo, né? Perfeito. Mas não tem problema. Depois eu explico que é uma consultoria. Mas aí foi assim que eu conheci o Beto. Assim, a gente começou a fazer negócio. Porque o Beto é vizinho. A gente já tinha se conhecido antes. De oi, né? De tal. Não tinha vizinhos assim. E ainda bem que eu não devia nada pra ele de dinheiro. Né? Senão fala assim, desconta do que você me deve e vamos trabalhar. Mas aí ele veio, bateu na minha porta, depois eu fiquei com isso, e é bacana que assim, tá virando história, porque o cliente bateu na minha porta, né, meu? O cliente veio atrás de mim, mas porque eu falei que eu fazia isso, senão, consultor James Bond, né? Ninguém sabe que ele é consultor, né? Só ele e a família. Legal. Eu quero conhecer agora um pouco da história de vocês, né? Beto, Bruno. Bruno, prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu quero que você se apresente, fale um pouco aí do seu negócio e como que você veio para esse mundo do marketplace. Primeiramente, bom dia a todos. Um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, nem sei por onde começar. Eu tinha que fazer negócio. Falando um pouquinho, vou falar primeiro como é que eu conheci o Wagner. Eu tinha que fazer negócio com esse homem. Não tinha jeito. Era caso assim. Fui convidado para uma rodada de negócios, né? Isso foi no ano de 2021, se eu não me engano. Foi. E muito legal, ambiente bacana, conheci um monte de gente e tal. E aí eu acho que o pessoal ficou curioso, né? Que pergunta que eu fiz pro Wagner, né? Eu comecei trabalhando com distribuição de aço, né? E aí o Wagner sempre falando muito bem, se apresentou muito bem, falando do negócio dele na mesa lá. E aí a provocação que eu fiz foi essa, né? Eu falei, poxa, eu quero entrar pro digital, mas... Como é que eu vou entregar uma barra de ferro, sei lá, no Espírito Santo, né? Poxa, a gente sempre soube que esbarraria nessa questão logística, né? Não seria possível. E aí o cara falando assim de uma forma que parecia que qualquer negócio poderia ser vendido na internet, e de fato qualquer negócio, sim. E aí quando eu fiz essa provocação, eu falei, não é qualquer negócio. Eu falei, o que eu trabalho, esse cara não vai conseguir resolver esse problema. E aí foi uma provocação também, ele deu uma resposta legal, deu uma saída legal, fez sentido, mas confesso que não convenceu muito, tá? Eu também sou um pouco cético também com as coisas, né? Isso é um péssimo, né? Depois eu vou voltar bastante nesse assunto, né? Talvez tenha sido uma das maiores barreiras aqui para o meu desenvolvimento ser esse ceticismo, né? E aí passou. É claro, né? Separei os cartõezinhos que me interessaram e tudo mais, fui entrando em contato com as pessoas, passando o dia, né? E beleza, passou. Aí no outro ano teve outro evento, um ano depois. Olha quanto tempo eu perdi, cara. Nossa, Bruno. Teve um ano depois. Você levou um ano pra Não fechar? mais, calma, tava no meio da história. Teve mais de um ano. Aí nesse outro evento, né, o Fábio, um pessoal muito bacana também, que convidou a gente para participar desse evento novamente. E aí eu já mandei o representante, não fui. Mandei o pessoal lá, falar, é legal, vai lá, tenta. Porque minha ideia nesse evento era vender, não era comprar nada. Então eu estava com uma cabeça de venda. Eu fui lá, falei, eu quero leads, né? Quero potenciais clientes, eu quero vender meu material, né? Bobo, né? E aí, quando o pessoal voltou, que a gente foi fazer uma reunião, vieram me falar do Wagner. Olha, eu conheci um rapaz que ele falou isso. Eu falei, eu lembro dele, eu conheci também. Tá um cartão bem característico, assim, né? Bonito, amarelão, assim, então. E aí eu peguei e falei, cara, eu lembro disso, né? Eu falei, pô, legal. Aí o pessoal já tinha me falado, eu já tinha visto. Aí fiquei com isso na cabeça, mandei uma mensagem pro Wagner. Wagner, tal, vem cá, vamos marcar uma reunião, vamos conversar e tudo mais e tal. Mas eu ainda sempre pensava nessa questão, né? Eu tava, assim, vendo uma coisa só. Eu tava até linkando com o que o Wagner mencionou na questão de você sair, andar, ver, conhecer, conversar com pessoas, né? Isso aí, cara, quebra muita barreira, assim. Verdade. Às vezes você fica focado só no problema, como a Jéssica mencionou também aqui, e aí você se esquece da solução. Às vezes o negócio tá até do seu lado, ali do seu vizinho sabe como é que resolve aquela coisa, e você fica só preso ali, né? E precisa, né? E aí marquei essa conversa com o Wagner, conversamos e tal, ele deu algumas soluções com outra linha de produto que a gente trabalha, e aí a gente resolveu fazer a parceria.
E, enfim, né? Essa história é muito longa, né? De fato, a gente fez a parceria, beleza. Eu ainda esbarrei em outros problemas, questões céticas também, porque eu também achava, né? Acho que alguém, não sei onde você... Acho que a Jéssica na introdução, né? Falou isso aí, é uma coisa que muitas pessoas que querem entrar pro digital acham que é dessa forma e não é, tá? Eu imaginava, assim, eu faço uma analogia, inclusive conversei com o Wagner na semana passada, que era uma casa de aluguel. Se você montava um anúncio bem montado, sabia que não era fácil montar um anúncio, sabia que não era fácil expor um produto, precificar e tudo mais, mas eu achei que a partir do momento que você fazia aquilo e colocava, era como se fosse uma casa de aluguel, sabe? Se o produto vendia fácil, você só lá tirava o pedido, embalava e mandava entregar. E não é dessa forma, né? Precisa de muitos ajustes, é uma gestão muito ativa, você tem que estar o tempo inteiro ali mexendo e tudo mais, enfim. Você, pelo que você está me falando, você começou então no mundo do marketplace do zero. Sim. Com o Wagner. Sim. Do zero, do absoluto zero. Absolutamente zero. Zero mesmo, das 10 primeiras vendas lá, que é talvez o maior desafio. Quem tá nesse mundo aí sabe que isso aí não é brincadeira, é difícil, as primeiras vendinhas ali, de você ir lá pegar fila no correio e postar e torcer para tudo dar certo, para ninguém fazer uma reclamação, porque naquele começo ali, qualquer coisa que dá errado ali, o projeto vai por água abaixo, né? Mas foi absolutamente do zero. Enfim, a história é longa, né? A gente pode falar mais um pouquinho mais para frente, né? Não só eu falo aqui também, deixa o Beto falar um pouquinho, mas só me apresentando aqui, eu fiquei devendo, né? Eu sou o Bruno, comecei com... Quer uma água? Bebe água, vai. Vamos molhar a garganta. Beto, já prepara aí, Beto, que você já vai entrar, hein? Então, fiquei devendo essa minha apresentação, né? Eu sou o Bruno, eu comecei trabalhando com distribuição de aço, ainda trabalho com isso hoje. Na linha do digital foi por um outro caminho, não esse, né? Talvez porque ainda temos essa barreira logística. Uma hora a gente vai resolver isso daí, né? Já temos mecanismos que melhoraram essa questão, mas ainda é uma barreira, né? E trabalho com aço há 12 anos. E estamos aí, né? Mas, enfim, somos todos vendedores. O Wagner falou que não é vendedor, mas é sim. Todos nós somos. Para mim, só existe uma profissão no mundo, né? Que é vendas. O resto são ramificações dela, né? Perfeito. Mas deixa o Betão falar um pouquinho, porque eu falo muito aqui também. Bom, Beto, vamos lá. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho pra gente como que começou essa história com o Wagner da Up Marketplace. Me conta. Olá, tudo bem? Eu sou o Beto, da Lojinha dos Barbeiros. Como começou? A história minha com o Wagner. Eu tenho uma empresa, já vai fazer 10 anos. Eu comecei a fabricar Barbepoli, aquelas luminárias de barbeiro. Veio na minha mão essa luminária, que eu tinha uma escola de barbeiro, e aí eu comecei a fabricar essa luminária. Comecei a fabricar luminária, eu só vinha da China, né? E era muito caro. Aí eu comecei a fabricar, aí eu conheci um anjo, a pessoa que me ajudou, que virou minha vida, Roger Escova. Apresentei para ele estava precisando, ele chegou em mim e falou assim, eu tenho um container para comprar do México. Mas eu vou pegar de você, porque você é aqui do Brasil, qualquer problema eu vou atrás de você. Foi bem legal simples, foi bem simples. Mais perto. Aí ele mandou o recado, eu entendi. Eu falei, então vamos. Direto. Aí, foi direto. Mas era o começo, foi difícil, o começo foi difícil. Era um sonho, né? É que nem eu falo, o sonho ele é o combustível do sucesso. Você sonha, mas tem que correr atrás. Foi o que eu fiz, eu acreditei, corri atrás. Aí chegou um certo ponto, como eu lancei o produto aqui no Brasil, já tinha, mas só que era muito caro. Aí eu comecei a vender um pouco mais barato e o negócio saía, não tinha Mercado Livre, foi saindo. Mas o mundo muda, né? As pessoas têm que entender que as coisas mudam. Aí eu comecei eu sou antenado nessas coisas, né? Aí eu comecei a entender que eu tinha que ir pro Mercado Livre, pro digital. Aí um amigo conversando lá na empresa, um funcionário conversando, minha esposa está trabalhando ali com Wagner, que ele mexe com o Mercado Livre, aí já acendeu, opa, falei, acho que já tem a solução. E eu estava passando uma necessidade assim, de vendas, eu não estava bem, a empresa não estava bem. Eu falei, preciso mudar. Até minha esposa comentou, ficou meio assim, né, comigo, né, e ela acredita muito em mim. A minha esposa fala assim, não, o que você fizer, eu tô dentro. Se for pular no buraco, eu pulo junto, que eu acredito em você. Isso é bom, né? Isso é importante. Isso é importante, você ter uma pessoa de apoio, que te apoia.
Aí eu cheguei e falei, vamos tentar, vamos fazer, porque a empresa não está indo bem. Vai ter uma hora que eu vou ter que fechar, não tem jeito. Então você também não trabalhava no digital antes de conhecer a Up Marketplace, antes de conhecer o Wagner? Eu não trabalhava e eu dou um conselho para muita gente. O mundo mudou. E tem gente que quer segurar e não adianta, vai mudar. Os jovens estão chegando aí com tudo, né? A cabeça mais leve, a cabeça mais antenada. Aí eu falei, eu tenho que me antenar. Roberto, fala porque, assim, fala não, né? Você que vai falar a conta, mas tinha uma conta, mas a conta tava no vermelho, lembra? Nossa, eu ia perguntar agora. Tava no vermelho. Tô sabendo dessa história. Gente, tava terrível. Eu tava vendendo o almoço para comer a janta. E aí faz parte. Isso faz parte dos empresários. Faz parte. Isso aí é assim que funciona. É um sonho, né? Aí eu peguei, comecei a falar com o Wagner, me explicando, né? E muita gente com o pé atrás, ó, será? E eu sou assim, eu vou até o final. Vamos lá, vamos tentar, vamos ver se der certo. Eu pensei, vai ter que fechar do mesmo jeito. Então vamos tentar. Foi onde virou o jogo. Porque a gente fazia já o Mercado Livre, mas não sabia fazer o jeito certo. Porque o problema das pessoas é achar, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Aí quando você contrata um profissional, a história é outra. Sim. Ó, vai por aqui. O que mudou quando você começou a trabalhar com o Wagner? A minha visão, a visão de negócio. Eu entendi que se você quer uma coisa boa, contrate um profissional. Porque tem muita gente que, não, eu vou fazer aqui que é mais barato. Hoje é barato, mas lá na frente vai sair caro. Era o que estava acontecendo. Na nossa foto não tinha qualidade, o nosso produto não tinha, não tinha como o cliente olhar e falar assim, é isso que eu quero. Aí foi onde eu comecei a mudar, onde eu comecei a cobrar das pessoas que trabalham comigo. Eu falei, gente, vocês têm que observa. Porque o problema é as pessoas, a mudança das pessoas que eu vejo. As pessoas não querem mudar. A pessoa está vendo que a solução está ali, não, mas eu acho, não é que eu acho, tem que fazer o certo. Por isso que eu falo, procure um profissional e continue a sua história. Foi o que eu fiz com o Wagner. Quando o Wagner veio, vai por aqui. E ele me falou, Beto, não é de uma hora para outra, não vou te falar que amanhã você já está... Perfeito. Isso é algo comum, né, o Wagner? As pessoas, elas acham, às vezes, Beto, Bruno, quando iniciam um negócio, quando iniciam qualquer tipo de coisa, acham que a coisa vai acontecer do dia para a noite. E a gente que é empresário, que está no mundo dos negócios, sabe que as coisas elas não são assim. Não são. Que tem que passar, tem uma trajetória, Isso. tem um processo, tem conhecimento, tem caída, tem levantar, Isso. tem pessoas que estão do lado para apoiar, como você disse, né? E a sua trajetória, Bruno, como que foi? Bom, eu, né, aquele ceticismo todo, né, achando que sabia tudo. É porque, falando do Mercado Livre em particular, né, ele é muito convidativo, é muito intuitivo. Se você, qualquer um que baixar o aplicativo lá, você consegue, sei lá, seguir o passo a passo lá e anunciar alguma coisa lá e vender. Parece ser fácil. Então, aí que tá, aí X da questão, parece ser fácil. Eu mesmo, né, eu sou sincero, né, arrogância, prepotência, eu achava que eu ia ver um vídeo no YouTube lá, eu ia aprender como é que faz um anúncio e eu ia fazer e ia só receber. Só vou lá fazer a embalagem lá e acabou, né? E não é assim, né? O Wagner me apresentou um outro mundo. Quando eu conheci o Wagner, eu já tinha um perfil aberto já no Mercado Livre, já tinha tudo montado certinho e tal. Só que não ia, cara. E o conhecimento dele, pô, abriu portas assim, é coisa simples, assim, poxa, a dimensão da foto, a qualidade da foto, as palavras certas, escolher um bom título. É um nível de profundidade enorme ali, parece uma coisa simples e não é. É assim, estratégia. É mesmo, muita né? estratégia de fato, é você estudar com os seus concorrentes, porque qualquer produto que você coloca no Mercado Livre, lá, sei lá, tem mil vendedores diferentes vendendo aquilo, cara, tem, sei lá, mais de 100 páginas, ali, né, e sendo que ninguém passa da terceira página, né, e tal, e o grande desafio é você estar ali ranqueando bem ali, aparecer nas primeiras posições. Então, quando eu conheci o Wagner, que inclusive foram camadas, eu fui cabeça dura, até você acredita que mesmo com o Wagner me ajudando, falando o que era pra fazer, ainda tinha coisa que eu ia lá e fazia diferente do que ele me falava, meio pagando pra ele me falar o que fazer. Tá sumindo aqui, hein? Cara, não, mas me ferrei, né? Me ferrei. Em primeira mão. Não, eu lembro de uma coisa, né? Dentro do Mercado Livre tem um sistema lá de ads, né? E aí o Wagner foi lá e configurou meu sistema e tal. E aí um belo dia eu entrei lá e vi que tava consumindo muita grana. Eu falei, não, fui lá e
Putz, cancelei todos, cara. Eu fui lá e pra quem trabalha com isso sabe, né? Isso é um crime, né? Você ir lá e pausar campanhas, porque ela tem todo um tempo de aprendizado e tudo mais e tal. Eu lembro o Wagner me ligando desesperado. Não, Bruno, não faça isso. Não é que assim, né? Ele ficou todo polido. Pô, Bruno, eu recomendo que não faça isso. Mas hoje eu vejo o desespero que ele tava naquele momento, né? E, então mudou totalmente, né? Até uma questão também importante, que são de pessoas, né? Pegando um pouquinho do que o Beto falou. Eu também achei, sabe, eu e meus achismos, né? Que eu também conseguiria tocar isso aí sozinho. Que eu ia falar, posso fazer um anúncio lá, vou tirar uma foto, colocar lá, beleza, né? E não foi, né? Então o projeto também ficou meses engessado, trabalhando com o freio de mão puxado, porque eu não trazia gente. Eu achava que eu daria conta, né? Sendo que eu tinha N coisas para fazer na empresa, ainda achava que ia dar conta de fazer isso sozinho, né? Então, a partir do momento que eu contratei pessoas que fossem só para esse projeto, aí que o negócio começou a andar. Isso é muito importante. Isso é uma crença do empresário muito forte, Bruno. Crença limitante, né? Exato, crença limitante. Que eu, empresário, tenho que saber tudo, fazer tudo, dar conta de tudo. E nós não damos conta de tudo. Sim. Nós precisamos sim ter pessoas capacitadas, claro, que estejam engajadas no propósito, na missão, né, da empresa, com os mesmos valores, para que a gente possa crescer e desenvolver. E quanto mais pessoas vêm para o projeto, para dentro da empresa, a pessoa cresce, a empresa cresce, todo mundo cresce, todo mundo desenvolve. É uma crença muito forte esse ponto que você falou. Sim. E é algo que limita muitos empresários. Olha quanto tempo eu perdi. Eu demorei 2 anos para implantar tudo que ele tinha me falado 2 anos antes. Já pensou, Wagner, se eu já tivesse desde aquele momento ali já fechado com você, já me atirado e tudo mais? Mas faz parte. Teria me ajudado muito. Sim. Mas tudo no tempo de Deus, né? Foi no momento que Deus quis, que seja feito à vontade. Não, acho que... Mas eu acho muito também que, assim, para a gente se tornar um empresário, é tempo também. Porque até para ser empresário, nós temos que aprender. Porque é difícil as pessoas querem ensinar a gente. Ninguém ensina isso, né, Beto? Ninguém chega assim, vai por aqui, eu vou te ajudar. Porque no começo é só paulada. Não, assim, a vida ensina, só que a vida cobra muito mais caro. Mas só que o resultado depois, você consegue. Aquilo, a cobrança é cara, mas quando você acerta. Sim. É nisso, eu acredito nisso. Porque no começo, você vai errando e às vezes a gente contrata pessoas. Eu acho que a gente tem que aprender a ser empresário, tem que aprender a cobrar. Sim. Porque você está pagando por um processo. Sim. Então, eu acho que a função de um empresário é saber cobrar, saber colocar as pessoas certas no lugar certo. Porque o problema é isso, que as pessoas que estão envolvidas, elas não entendem que todo mundo se dá bem. Isso Entendeu? Todo mundo vai se dar bem. Se der certo, todo mundo vai se dar bem. Todos ganham, né? Mas é complicado, é difícil. Quem acredita é o dono, a esposa, e assim vai. É uma escala. Entendeu? Pegando o gancho aqui do que o Beto está falando, sem dúvida, né? Quando eu estava ali naquele momento da UP, indo atrás de clientes, né, garimpando, hoje chegam muitas indicações dos clientes, fantástico, né? Mas assim, isso que o Beto falou, ninguém ensina nada para ninguém. A gente está aqui na Zona Leste, vê uma pessoa pela primeira vez falando alguma coisa que você nunca viu, você assim, tem uma coisa aí, cara. Não, não dá pra, né? Você fica meio cético mesmo. Eu sou também nesse ponto. Deixa eu ver se ele dura 6 meses no mercado. Não, e detalhe, desculpa te cortar, mas é que assim, eu pensava, já tô 200 anos fazendo isso, eu sei o que fazer, eu sei como é que faz pra vender, eu conheço o meu produto, eu sei quem é meu consumidor, eu sei como é que eu vou expor, eu sei como é que eu vou falar dele. Quem é o Wagner pra me explicar? Pra me ensinar como é que vende ferro, cara. O Wagner na fila do pão. Burrice total, né? Hoje eu olho para trás assim e vejo que poderíamos ter iniciado antes, poderia ter sido mais acelerado ainda, né? Então, faz parte. É verdade. Uma coisa, Wagner, o caso do Beto mostra muito que quem está no vermelho, ele pode dar a volta por cima e pode alcançar aí a prosperidade, pode ser próspero no negócio. O que os vendedores mais cometem de erros aí no início, Wagner, que você vê? Assim, que você poderia aí dar como uma dica para quem quer começar, para quem está no vermelho e quer fazer diferente? Acho que um dos principais erros é achar que pode fazer tudo sozinho, sabe? Muito certo que na internet você pode aprender muita coisa, tá?
hoje a internet é fonte de material para tudo. O YouTube, as próprias plataformas têm tutoriais. Mas assim, eu sei que pode parecer um pouco... não estou puxando o espeto para o lado do consultor. Você tem a possibilidade de ir à academia e lá se matricular, e você tem a possibilidade de contratar um personal trainer. É só você entender o resultado de quem vai na academia por conta própria e quem contrata personal trainer. Quem é o consultor? É um personal trainer, pouco melhor remunerado, vamos falar assim, né? Porque o serviço não é barato, só que você tem uma fórmula personalizada, um acelerador, e isso é um erro. Assim, eu sei que a consultoria hoje não é algo acessível para todos, e o propósito da UP é ajudar. Por isso que a gente pensa cada vez mais em métodos. Hoje a gente vai fazer um lançamento para a barreira de entrada ser menor, para a gente ajudar mais pessoas e trazer essa pessoa que às vezes está no vermelho precisando de algo. Então a gente pensa nisso, em ajudar. Mas ele pensar que ele pode fazer tudo sozinho é um erro muito grande, porque não pode. Costumo falar para os sellers, né, os parceiros que eu contato: você sabe muito do seu negócio, do seu produto. Eu conheço um pouco, mas vivencio ali a plataforma diariamente. Então, não acredite que você sabe de tudo. Você é capaz, mas é um erro, né? Um erro estratégico. Um outro erro que também as pessoas, né, os sellers acabam cometendo muito, é não ter um planejamento. Então ele sabe que ele pode fazer, aí ele faz assim. Vou falar como começa mais ou menos, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele pega o produto dele, né? Um produto que às vezes ele tem uma boa margem, e ele só coloca o anúncio lá e deixa lá. Mas não é assim, tem que colocar anúncio e deixar lá. Olha. Né? Tá mexendo toda hora mesmo? Só eu. É mais fácil. É mais fácil, né? Isso seria o mundo ideal, mas não é assim. Não é. Então, ainda mais no início, o algoritmo do Mercado Livre, o algoritmo dos marketplaces, né? Aqui a gente vai falar como mais o Mercado Livre, por ser o maior e-commerce da América Latina, mas a Marketplaces ela tem uma visão estratégica sobre o segmento e acompanha as tendências do mercado. Então, a gente vai falar algumas coisas especificamente do Mercado Livre, porque ele é o maior. Então, quando uma pessoa não vende nada, é um marketplace multinichado, onde você tem uma possibilidade de entrada muito mais tranquila, você começa nesse marketplace, mas cada vez mais as barreiras de entrada, a régua está subindo. Então, está ficando cada vez mais profissional o jogo dentro do Mercado Livre. Cada vez mais. Então, você coloca um anúncio e deixa ele ali, não é bom para ninguém. O Mercado Livre só ganha se você vende. E a regra muda o tempo inteiro também. E a regra muda. Então, esses são os dois principais erros. Achar que pode fazer tudo sozinho, né? E o segundo, colocar lá e deixar lá. Ou, por exemplo, além de colocar lá, vamos falar, não é assim, talvez quando você está queira começar a vender e você não tem a melhor logística, você não tem a melhor reputação, não é? Sua conta não tem comentários, não tem, né, ninguém recomendando o seu produto, você não tem nada, talvez o seu diferencial seja somente o preço. Mas existem estratégias que vão permitir você sair desse único diferencial muito rápido. Por quê? Falo para todo vendedor, se o seu único diferencial é o preço, você está fadado ao fracasso. Você está fadado à falência. Por quê? Sempre vai ter um que vai vender mais barato que você. Então hoje é você. Então você está queimando o mercado, às vezes, de outro vendedor. Então pode ter uma agressividade mais no início? Pode, claro, faz parte, é uma estratégia. Só que entenda o mercado. Quando você crescer, você não vai querer que alguém pegue aquele produto seu, que dá uma margem legal, e queime aquilo e estrague o produto. Quem está querendo começar no Mercado Livre é muito importante ter isso em consideração. E para os vendedores que estão nos acompanhando hoje, talvez vão entender o quanto é a minha preocupação, porque para quem vende, desenvolver produto é uma necessidade real, né, constante, e não é fácil encontrar novos produtos. Portanto, você ter um planejamento antes de entrar, né? Qual produto isca eu vou usar, né? E procurar ajuda é muito importante, né? Seja da UP, preferencialmente, né? Ou de alguns outros bons profissionais no mercado que existem,
eu recomendo. Por quê? Isso é saudável pro mercado. É saudável para todo mundo. Muito bom. Dicas Eu muito queria boas. adicionar uma questão aqui, porque a gente está se comunicando talvez com pessoas que estão pensando aí, estão na dúvida aí se entra, se não entra nesse mercado. Verdade. E falando de crenças limitantes, o Wagner mencionou uma, cara, clássica também, eu esqueci de falar, mas também me pegou demais no começo, né? E talvez, agora lembrando, não só a questão logística, mas é o que você falou que era uma coisa que eu achava que a internet só resumia a preço. Porque você pega um produto X que você tem intenção de vender e digita lá, aí você vê o preço que o pessoal vende e fala, não, esse cara aqui é louco, eu não consigo vender esse preço que esse cara vende. Só que é uma crença limitante também, cara. O preço, isso aí é pra vida, tá? Mano, na internet também. Ele é lógico que ele é uma coisa importante, mas não é a mais, tá? Não é. E dentro do game do marketplace, dentro do game do Mercado Livre, não é o preço a questão mais importante. Existem muitas outras coisas que eu tenho um produto que eu não sou mais barato e talvez eu sou um dos mais vendidos lá. Então tem toda uma estratégia, que aí é onde entra a Up, né? Que auxilia você a encontrar esses caminhos, né? E tal, porque assim, empresa que não lucra tá fadado, vai morrer, não adianta. Perfeito. Não existe almoço grátis. Se você não estiver ganhando dinheiro ali, o negócio vai acabar, né? Então não tem jeito. Acontece sim. No começo tem uma estratégia, claro que todo empresário sabe disso, né? Isso aí não é só isso aí é uma regra para a vida, né? Você vai abrir uma lojinha, você sabe que não vai abrir ganhando dinheiro. Exato. Você vai passar uma curva de aprendizado ali, período. vai sofrer um pouquinho ali e tal, até você conseguir chegar lá, né? Então, enfim, mais uma crença aí, não é isso aí, tá, gente? Quem tá pensando em entrar aí, não se resume, é importante sim, mas não se resume a apenas isso. Show. Legal. Bom. Beto e Bruno, aí vocês que são nossos convidados hoje, eu vou abusar aqui. Beto e Bruno, dá até nome de dupla sertaneja. Dupla de ataque. Beto e Bruno. Dupla de ataque. Quais foram os maiores aprendizados dessa jornada aí, junto com a Marketplace, com a Up Marketplace, junto com o Wagner? E como que vocês veem o futuro do e-commerce dentro do nicho de vocês? Então eu vou começar com o Beto. Eu acho assim, o que me ajudou muito, a qualidade. Assim, a qualidade de a gente mostrar o nosso produto. É diferente você pegar um copo e falar, estou vendendo. É fácil. O que nós estamos falando é fácil. Agora, quando você põe um marketing em cima disso aqui, para que serve isso? Esse copo é feito de um jeito. É isso que a UP passou para nós. Sabe, a gente ficou mais profissionais. Na hora de mostrar um produto, não é só mostrar a qualidade, mostrar o porquê que nós estamos ali, sabe? E são coisas, porque nem o Bruno falou, às vezes as coisas estão na nossa frente, a gente não está enxergando. E o profissional falou, vai por aqui que você vai conseguir. Foi isso que me agradou no Wagner, porque assim, eu estava no desespero total, eu falei, eu vou fechar, entendeu? Mas faz parte eu vejo muitas empresas aí, que o cara faliu 10 vezes. Mas aí, com os erros, ele foi aprendendo. Entendeu? Eu, quando eu desenvolvi o meu produto, eu apanhei que nem louco, que nem cachorro. E muita gente dando risada, e eu quieto, lá trabalhando. Já se foram 10 anos. Legal. 10 anos. Aí, quando eu encontrei o Wagner, que deu aquela, sabe... A luz. A luz, deu a luz. Eu, Betão, vai por aqui. Eu falei, vambora. E eu acredito, sabe? Eu vou acreditando. Falei, vambora, vamos fazendo. E mudou mesmo, eu saí do zero. O meu Mercado Livre não tinha... Do zero não, né? Do negativo. Porque sair do zero tá no positivo, né, Bruno? É verdade. Foi que nem o Bruno falou. Eu pensava, nós estamos aqui no Mercado Livre, colocava lá e ficava rezando. Vendeu dois. Vamos embalar, vamos entregar. Vamos entregar. Então, assim, aí quando eu entendi que tem que ter regras. Eu acho que tem que ter regras. E o Wagner me passou, e eu gosto muito disso. Eu gosto da organização. Eu amo a organização, sabe? Porque você chega mais rápido onde você quer chegar. Como que você vê o futuro do e-commerce? Dentro do seu nicho, dentro do seu negócio, dentro daquilo que você já vem fazendo, desenvolvendo. Como que você vê? Eu vejo assim, o mundo mudou muito rápido com o e-commerce. Antigamente, você vendia um produto e muita gente não sabia onde comprar. Então, quando o mundo terceirizou, eu fazia muito curso pelo Sebrae. E um belo dia eu fui num curso na Moca, cheguei lá, que eu tava? Eu pequenininho desse tamanho no meio do curso da Hydra. Eu falei, meu Deus, onde eu tô?
Aí, o que aconteceu com o Marketplace? O Marketplace, ele age mais rápido. Então, assim, o que eu vejo? Vai mudar muito. Aqueles que entendem, quer montar um negócio, faz uma consultoria. Vai numa consultoria, vê direitinho. A consultoria não vai ser só palavras. Ele vai mostrar o gráfico, ó. Vai por aqui. Vai por aqui. Eu acho que vocês vão economizar mais tempo. Vai economizar mais combustível. Então, assim, o truque do Marketplace é isso. Você que está começando, faz uma consultoria. Pelo menos começa. Não, eu vou fazer do meu jeito. Você vai ver que você vai gastar muito mais, né, Bruno? Porque ele já falou, passou um ano, né, Bruno, para conversar com ele. Sim. Mas é normal, gente, isso faz parte do negócio. A gente fica, será? A dúvida é o quê? Então me mostra um que deu certo. Sim. É sempre assim. O Beto tocou num assunto muito interessante. A gente fala muito hoje, a gente pode comprar tudo, não é assim? Isso. Você quer alguma coisa, você vai num lugar, você pode comprar. E aonde que a gente compra tempo? O tempo nosso ativo mais valioso. Algo que a gente não consegue fala. comprar. E é o nosso ativo mais valioso. Mais valioso. Então, esse tempo que o Bruno levou para entrar, né, para contratar uma consultoria, para contratar a Up Marketplace, esse tempo ele não volta. Sim. Então, às vezes, o empresário ele fica preso em tomar uma atitude, em tomar uma decisão. E a decisão realmente, aquilo que, né, ter coragem para arriscar, para assumir o risco, para tomar uma decisão que pode fazer a mudança, trazer a mudança da vida dele. A mudança do negócio, como foi para o Beto, como foi para o Bruno. E às vezes a gente demora para tomar essa decisão. E o tempo está passando. Sim. E o tempo, nosso ativo mais precioso, é aquilo que não volta, que não tem como voltar atrás. Ô, Jéssica, eu trabalho muito em desenvolvendo produtos, né? E hoje é assim, eu trabalho com o tempo. Mas só que o meu primeiro produto, eu demorei mais ou menos uns 6 meses para ficar, sabe? E apanhando, e eu tava numa situação, sabe, de desespero. Mas eu fui com calma e cheguei. E agora, demorou de 6 meses a 1 ano para mim desenvolver esse produto. Aí eu tô desenvolvendo um outro produto lá, tá demorando 1 mês. E o pessoal fica naquela, eu falei, se o outro demorou 6 meses e eu tô aqui 10 anos, esse aqui demorou 2 meses, então eu vou chegar mais rápido. Perfeito. O tempo. Perfeito. Não é o dinheiro, gente, é o tempo. Então, você que está começando, faça uma consultoria, entendeu? Aí você vai entender para onde você tem que ir. Perfeito. Bruno. Bom, é difícil mencionar o que mudou, né? O que ela ajudou, porque foi em tudo, né? O cara pega na mão mesmo, né? Vai ensina do passo a passo ali, então mudou totalmente ali. Então é tudo mesmo. Mudou tudo a partir do momento que a gente fechou essa parceria, né? Alguns pontos principais, até que eu acabei mencionando, a questão de quebrança de quebra de crenças, né? Enfim, né? Muitas coisas. E falando de futuro, eu penso bastante sobre isso. Difícil falar, é difícil, bem difícil mesmo, fico refletindo sobre isso. Mas eu observo o comportamento das pessoas, né? E principalmente das gerações que estão vindo aí. A molecada não quer, cara, entrar numa loja, ficar lá com o vendedor conversando. O cara quer olhar, por exemplo, se o cara quer comprar um tênis, ele consegue lá em poucos minutos lá abrir 5 sites diferentes, comparar preço, forma de pagamento, tempo de entrega. Então ficou muito dinâmico, muito competitivo. O futuro eu vejo isso, né? Assim, quem não tiver no digital, quem não tiver de algum ponto exposto ali, que nem eu também pensava nisso antes de fazer a parceria, né? Eu já via o negócio físico, eu observava que o balcão cada vez ficava mais vazio. Perfeito. Eu tenho excelentes clientes que compram comigo direto, talvez se eu ver na rua eu não sei quem é, porque eu conheço só pela foto que é o logotipo da empresa dele ali no WhatsApp, né? Ou troca de e-mail, então mudou muito hoje, mudou, né, demais Bruno? o comportamento, Mudou então o balcão tá cada vez mais vazio, eu vejo meus vendedores trabalham mais e-mail, WhatsApp, telefone mesmo assim, a pessoa não quer perder, porque assim, não é que é perder tempo, mas é que como já mencionamos, a escassez do tempo, né? Então o pessoal acha que vou lá bater. Não, já é dinâmico, já vê o que você precisa, cota aqui com um, com outro, vê quanto fica lá e tudo mais. E ainda mais ainda na internet, né? Então eu percebi que aquilo ali tinha um prazo tem um prazo ali, talvez não acabe, né? Acho que é difícil acabar mesmo assim um negócio tradicional, né?
Mas ele vai cada vez mais diminuindo. Não é à toa que cada ano que passa o e-commerce vai crescendo. Sendo ele nunca tem, a curva nunca desce, está sempre apontada para cima, né? Um ano sempre melhor que o outro, né? Então quem não tiver no digital vai ter bastante dificuldade, né? Eu também não acho que, como eu já mencionei, que não acho que vai acabar, mas eu acho que vai ser difícil, né? Sim. Então enfim, é isso aí. Então, o futuro é difícil falar, mas acho que é mais ou menos nesse caminho aí. O digital, ele faz parte da estratégia da empresa, o comportamento está mudando e quando você não vende na internet, né, vender na internet, né, pessoal, clicar no produto, colocar no carrinho, receber em casa, você vende através da internet, né? Então, às vezes seu produto, a resposta que eu dei para o Bruno ali, né? Às vezes você não vende na internet, mas você pode vender de um tudo através da internet. E o Mercado Livre é o canal para produtos, né? O maior e-commerce da América Latina, que pode transformar a rotina da sua empresa e fazer com que você mude o jogo, tenha um volume de vendas ali que você não tem no balcão. Então, assim, faz parte de uma estratégica, né? O phygital, como a gente fala, né? Phygital é o físico com o digital, né? O digital e físico. Phygital é um caminho que você, empresário, aí, tem que ter em mente para potencializar seus negócios. Nós estamos aqui na zona leste de São Paulo, não é? E você ter a oportunidade de vender para o Brasil todo, gente. Nossa, vocês não têm noção. Não, é muito satisfatório. Da possibilidade. É grandioso. Você não tem mais dependência somente de um tipo de receita. Eu acho mal barato quando tô bacana. Na expedição, né? O pessoal tá montando os pedidos. Minas Gerais. Eu fico curioso de ver as cidades, os lugares que a gente acessa. E fico orgulhoso. O ano passado a gente vendeu para 25 estados, só não foi para Amazonas, né? Então, olha aí que legal. Então aí você olha uma lata indo para a cidade do interior do Ceará ali, cara, você fala, pô, que legal isso, né? Aonde a loja física jamais. Nós vendemos vendi um produto, foi lá para Bahia. E o rapaz morava numa ilha. Aí ele pegou o produto, abriu na canoa, olha aqui, tá chegando. Que legal, nossa, você vê isso, que o Mercado Livre, o e-commerce faz com a gente. Esse dia eu precisei comprar um produto, eu comprei esse produto há 5 anos atrás, eu fui na cidade, comprei. Quando eu fui na cidade, depois de 5 anos, não achei o produto. Eu falei, como assim não, esse produto não tem por aqui? Isso aqui era que nem pedra, sabe, em qualquer lugar. Aí depois que eu entendi que a empresa saiu do físico e foi para a internet. E eu consegui comprar o melhor produto com preço mais em conta e chegou na minha casa. E às vezes comprou de manhã e chegou à tarde. É assustadora a logística dos caras. Meu, é demais. A logística tá algo assustador, realmente. Wagner, com base nesses casos de sucesso que você tem visto aqui, o que você diria que você ainda não acredita, para as pessoas que ainda não acreditam no poder do marketplace? O que você diria para essas pessoas? Diria que você não está vivendo nesse mundo. Só isso. Né? Diria que você não está vivendo nesse mundo, você está fechando os olhos para uma realidade. A internet não é futuro, a internet é presente. O digital não é coisa do futuro, é coisa do presente. Né? Eu entendo que exista uma barreira, uma curva de aprendizado, às vezes você não tem tempo, entendo tudo isso. Só que isso não muda a realidade. Né? O digital, ele não vai retroceder. E quando eu falo que não vai retroceder, em termos absolutos, nós sabemos, existem categorias que são um pouco mais fortes, têm crescimentos exponenciais, depois elas estabilizam, voltam ali alguns pontos percentuais. Só que no contexto geral, é só você pegar aí na sua casa, fazer uma pesquisa aí com a sua família. Pessoas que não compravam na internet, que agora estão comprando. E cada vez produtos que elas não pensariam em comprar pela internet. Então, por exemplo, minha esposa falava assim, não, nunca vou comprar um sofá pela internet. Tá lá o sofá que chegou em casa na internet. Não foi nem ver o sofá. Não foi nem ver o sofá. Então por quê? Porque, nossa, olhou, comprou dentro do marketplace. Né? Geladeira, né? Então, existe assim, de acordo com a estratégia, com o seu produto, é possível, né, ter uma experiência de primeiro ter um contato com o produto. Porém, para você que está na dúvida, gente, é necessário sair aí da loja,
sair, começar a conversar com pessoas que têm sucesso nesse segmento. Às vezes você está conversando com as pessoas erradas. E eu abro aqui um parênteses, que às vezes até a experiência que você teve não foi boa, tá? Então assim, mas acredite, existem experiências diferentes. Então busca informação, busca falar com pessoas que tiveram resultado. E resultados reais, tá, pessoal? Quando eu falo resultados reais, nós aqui na Up Marketplaces, faturamento é uma questão de ego. Ah, eu faturei X, faturei 2X. O que vale é lá no final, a última linha. Quanto está deixando de lucro aqui para você? Bora ver o DRE. Bora ver o DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício. Se você não sabe o que é isso, fala com o seu contador. Não é? Mas não é ele que vai fazer, é você que vai fazer. Né? Ele vai te explicar o que é. Então aqui eu também abro parênteses pro Beto e pro Bruno, falando que assim, é fantástico ter aqui essa experiência, né? Porque mais do que eu falar, eles falando. A gente não combinou nada. Só que a consultoria, se o consultorado, né, esse cliente, ele não coloca em prática aquilo que o consultor está orientando, não vai dar resultado. Não é, assim, a reunião às vezes a gente se empolga, né, Bruno? Fica numa reunião, que é gostoso, não é uma reunião enfadonha. Você entra e vai abrir, vai falar, às vezes é uma provocação, mas tempo, né, voa. Só que saiu dali, não colocou em prática, só prova uma coisa, que eu sei, que eu tô falando. Tem que ter o cumprimento do plano de ação, tem que sair dali, aquilo tem que virar atitude. Claro, a gente tem mecanismo, coloca lá no cronograma, ajuda, acompanha, fala ali no grupo do WhatsApp. Só que o próprio Bruno falou, a gente, poxa, não é que pega na mão, assim, eu não posso querer mais do que você, empresário. Eu quero por mim. Por quê? Um case, uma consultoria que não dá certo para ninguém. Não dá certo para você, não dá certo para mim. Não é? Infelizmente, não vou falar felizmente aqui, tá, pessoal? Acreditem, eu vou falar aqui uma coisa, pode até ser mal interpretada por alguém. Mas não é só o cliente que demite o consultor, tá? Eu já tive consultorias que eu pedi para interromper, dado o cliente não coloca em prática o que eu peço para ele. Como assim, Wagner? Ué, eu não quero receber uma mesada boa, digo de passagem. Eu quero o sucesso. Esse é o nosso objetivo hoje. Quanto mais pessoas que tiveram sucesso com o nosso trabalho, a gente já eu volto a frisar, qualidade não se negocia. Qualidade em relação à quantidade. Hoje o processo da Up ele é um pouco mais... a pessoa preenche uma aplicação, então a gente quer entender o que tem ali. Justamente por quê? Para a gente continuar dando a qualidade necessária para esse seller. Logo, se ele não faz aquilo, e eu entendo que tem vários motivos, tá? Não estou falando que assim, não fez, sai, não é nada disso. Por que não fez? Não acredito, tá? Sabe? Tenho clientes que infelizmente não comparecem em reunião. Já pensou? Você contrata uma consultoria, não vem para reunião, aí não dá certo, depois você vai falar o quê? Que o meu trabalho não deu certo. Não é? Vamos falar a verdade aqui. Então a ideia, olha, você comprou um processo, eu fiz a minha parte, você não fez a sua, mas às vezes não vai ser esse discurso. Vai falar assim, olha, eu contratei aquele consultor e não deu resultado. Eu não quero isso para Up, não quero isso para mim. Se eu entendo que o projeto está indo nesse caminho, olha, muito obrigado, acho que não está no momento, vamos combinar aqui. O contrato não é o que o menos diz, não é o menos importante da Up, mas assim, ó, tá vendo esse contrato para mim? Minha palavra é o que vale. Tá bom para você? Tem que ser bom para ambas as partes. Não tá bom. Tá bom, vamos paralisar, vamos ver aí alguma coisa e vida que segue. E quando coloca em prática, a gente tem esses resultados aí, igual do Bruno resultados. E do Beto, né? Que, vamos falar aqui, né? Lá na NBF tem o Denis, né? Um abraço pro Denis, fantástico. Denis e a Juliana, sem Denis eles. E Juliana, sem eles. Mas, ó, vou falar aqui do Denis. Fantástico. Sei que você vai gravar isso. Sem você, o projeto não seria verdade, o que é, tá? Tô falando aqui de coração, você sabe que eu adoro você. E aqui no Beto,
a Emily e o Wagner. Tem um Wagner também, né? Eita, chuva. Sem eles, não daria para fazer isso. Então, assim, só que, assim, do mesmo jeito que vocês estão vendo eu elogiar, vocês sabem que na reunião eu cobro. Então, assim, a ideia aqui é dar realmente o bônus, né, para vocês que fazem parte disso. Sintam-se abraçados, sintam-se homenageados aqui no podcast, não é? Não dá para acomodar mais gente, né? Então, da mesma forma que o Bruno e o Beto estão representando centenas de clientes da UP, então eles estão falando, estão dando voz a isso. Eles dois foram escolhidos pelos motivos que eu falei, não só pela estarem mais próximos, mas por a gente entender que o nosso papo aqui hoje é isso, né? Quem saiu do zero, tal. Então, tem mais pessoas envolvidas nisso. Minha equipe também. Então, pô, o Wagner aqui é porta-voz da empresa. Hoje eu ainda faço as reuniões da consultoria, né? De algumas reuniões eu tô ali à frente, mas eu tenho uma equipe também comigo. Perfeito. Então, esse pessoal tá de parabéns. Não fazemos nada sozinhos, não né, Wagner? Não dá. Beto, Bruno, já ficou mais do que comprovado que nós não fazemos nada sozinhos. A gente precisa da nossa equipe, precisa das pessoas que estão conosco, que acreditam no mesmo propósito, que estão firmados debaixo do mesmo propósito, né, da empresa, que tenha essa missão e a visão de levar esse legado. Muito bom. Estamos quase caminhando aí para o final do nosso podcast. Beto, queria que você falasse para quem está nos ouvindo, né, que está aí conhecendo um pouquinho mais da sua história, o contato da sua empresa, Instagram, e falasse um pouquinho mais, né, do seu produto, as pessoas que tiverem interesse, como que elas fazem para chamar o Beto. Então, o meu contato é Lojinha do Barbeiro. O Instagram também está como Lojinha do Barbeiro, tá? Nós vendemos acessórios para barbearia, barbepole, bancada, porta-pente e tudo que for para acessório para barbearia. E o contato nosso é o Instagram também, Lojinha do Barbeiro. Tá? É só entrar lá no Instagram que vai conseguir encontrar a gente. E estamos muito felizes. Pegamos uma época boa da barbearia que estourou, caiu um pouquinho, está voltando de novo. E acreditar, sempre acreditar. Bom? Você vende direto para o consumidor final? Como que funciona? Vendemos no atacado e vendemos no varejo. Legal. Né? Aí o pessoal, a gente vendeu de uma peça, de 10, 100, e vendemos para o Brasil inteiro. Porque nós falamos, vendemos para a Bahia, para o Amazonas. Gente, o marketplace, ele é incrível. Ele é incrível. É vida. É vida. É aquilo que nós falamos, economizar tempo. E tempo é dinheiro. Porque as pessoas valorizam muito o dinheiro. Eu não valorizo o dinheiro, eu valorizo o tempo. Perfeito. Se eu usar o meu tempo, eu ganho dinheiro. Perfeito. Muito obrigada, Beto. E Bruno? Já vamos para as considerações finais? Vamos para as nossas considerações finais. Bom, eu quero falar para você aí, meu amigo, que está aí pensando, né? Se vai, se não vai, não está acreditando muito, está achando que é muito caro. Bom, cara, assim, já deixa claro, né? Se a gente passou a impressão que isso aqui é fácil, não é. Não é nada fácil, não é nada rápido, também, deixamos claro aqui também. Mas é muito legal, precisa começar, até pela essa questão de mudança aí do consumidor, então você precisa estar no digital. Isso falando do meu negócio em particular, né? Que eu já tinha uma coisa estabelecida, mas você também que está pensando em começar do zero mesmo, assim, que você não nem trabalha com nada hoje aí, pô, pesquisa o produto, pesquisa o mercado, vai atrás, pesquisa o nicho, enfim, então não é fácil, não é rápido, mas é muito gratificante, né? E para você que tem uma loja física, eu tenho certeza que você tem aí algum produto que está encalhado, aquilo que você comprou demais ali está no cantinho, de repente alguma coisa que está até próximo da data de vencimento, para quem trabalha com alguma coisa que tem esse tipo de problema. E aí, cara, a internet é maravilhosa. Você vai colocar ali, de repente você até faz parte, né? Se você quer uma velocidade, vai ter que sacrificar alguma coisinha de margem, mas você vai vender, cara. Você vai conseguir despachar. E nesse exato momento, tem alguém procurando aquele negócio que você tem um monte aí no canto aí, que tá largado ali. Verdade. Enfim, né? Então poxa, a questão de escala assim, não tem nada igual. E então, para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aqui. É uma delícia também falar sobre negócios aqui, ajudar pessoas a transbordar, né? Penso bastante assim, se deu certo para mim, poxa vida, eu quero que dê certo para todo mundo, eu quero que todo mundo consiga fazer isso também.
Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, pode colocar no Google aí, todas as redes sociais, chama NBF Distribuidora de Aço. E deixar um agradecimento especial para toda a minha equipe, que sozinho também, tô aqui na pontinha, mas cara, se não é minha galera lá, se não é a galera dando sangue, se não é a galera lá brigando, eu tenho certeza que se eu, por alguma infelicidade, eu perdesse hoje o meu negócio, eu conseguiria montar amanhã do zero, tranquilamente, com a minha equipe, né? A minha equipe lá é muito qualificada, tenho muito orgulho deles lá, então deixa eu dar um abraço aí pra todo mundo aí. Não vou citar nomes não, porque senão eu posso esquecer alguém aí, né? Eu ficar chateado, mas quem tá envolvido com o projeto sabe, especialmente o Denis, né? Pra Juliana, que tá direto ali também. Meu pai que acreditou demais, nossa, o velho fica super feliz, né? Quando ele vê lá a expedição lotada lá, ele fica, que legal, estão vendendo bastante e tal. Então, isso é legal pra caramba, né? Então, é isso aí, gente. Show de bola. E Wagner, mais uma vez, é um prazer enorme poder trazer toda essa oportunidade para as pessoas de conhecerem mais o trabalho da Up Marketplace, de poder ter esse acesso realmente de fazer a diferença na vida das pessoas que querem começar dentro desse universo digital e às vezes não sabe nem como. E hoje você trouxe 2 casos muito reais aqui e a gente pode ver que realmente é possível, é de verdade, faz acontecer e só precisa começar. Queria que você deixasse um recado para aquelas pessoas que ainda, como o Bruno falou, estão em dúvida. Ainda estou na dúvida, será? Legal. Pela primeira vez, pela primeira vez a gente vai fazer um evento presencial. Acredito que também possa ser transmitido online, mas a ideia é realmente trazer essa pessoa para perto, porque quem não vende online, talvez ele tenha alguns receios, né, que no online ele não vai conseguir quebrar. Mas eu queria falar aí para você que está nos ouvindo, marcar uma data na sua agenda. Dia 11 de abril, às 9 horas da manhã, às 18 horas, aqui no HDS, no Itaim Paulista, que é um pedaço de Alphaville na Zona Leste. Verdade. Né? Para quem não conhece, esse lugar aqui é maravilhoso. Venha, você o vai... O empresário da região é obrigado, tá? Você tem que conhecer esse lugar aqui. Exatamente. Nós teremos uma imersão presencial para pessoa, com vagas limitadas que você vai poder fazer parte. Nessa imersão, a ideia é que você conheça um pouco Beto, Bruno, já estão convidados para virem. Sim, eu acho que fica alguma dúvida, né? O cara quer chamar no canto e quer fazer uma particularidade. Será que é real mesmo? Será que ele não recebeu um Será que é verdade? Só falar isso, né? Não, será tá que assim. ele é de verdade? Já tô aí. Será que tá lendo alguma coisa aqui embaixo? Então, para vir aqui participar, vai ser um dia inteiro de informações. E quando eu falo que é a primeira vez, nós já fizemos alguns outros eventos, mas dessa vez, como vai funcionar? Vai ser 2 etapas. Você vai poder comprar o ingresso para de manhã, né? Você vai poder comprar o ingresso para tarde, ou você vai poder comprar o ingresso para os 2 períodos. Primeira parte, planejamento, como a gente falou aqui. Então não adianta chegar, vou ver, não, você não vai ir. Então, não é só para quem está começando. Se sua conta está estagnada, se você vende e não vê lucro, se você não tem, não consegue contratar pessoas com objetividade, esse evento é para você. São vagas limitadas, então serve para quem está começando? Serve. Serve para quem vende muito? Serve. Então venha, você vai ter opção na primeira parte, vai ter eu e o meu time te explicando um pouco do planejamento necessário para você vender com lucro, tá? Dentro dos marketplaces. Então você vai sair daqui e implementar na sua conta na prática. Não vai sair daqui e vou sair daí você vai me vender, Wagner. Claro, já estou te falando, o objetivo realmente é você se tornar meu cliente depois, mas não é obrigado. Se você, com o que eu vou te passar na parte da manhã, você sai daqui e coloca na sua conta, tá ok? Pode me cobrar isso, inclusive. Fizemos essa primeira parte aqui, das 8 ao meio-dia, vamos pro horário do almoço, isso para quem comprar o pacote completo, tá? Então nós vamos almoçar juntos, e nessa segunda etapa, então, de manhã, serão mais ou menos, é um auditório, né? Então, a gente está falando de 80 pessoas mais ou menos. Então, acabou, né? Já foi, se tiver mais pessoas, vamos para uma lista de espera. Não, a ideia não é superlotar.
Na parte da tarde são apenas 15 vagas. Então, 15 vagas. Nós vamos visitar uma operação de um dos clientes da Up Marketplaces que fatura mais de R$1 milhão por mês. Uma operação completa? Operação completa. Isso é ouro, hein? Então, assim, nós vamos Nossa. entrar na Isso operação. vale muito. Vamos entrar na operação. Então, você vai ver quem acreditou na Up lá atrás e teve todo um acompanhamento. Então, também lá a gente já está, acho que no terceiro contrato, terceiro contrato, terceira renovação. Infelizmente não sou eu, mas vou chegar. Não, vai chegar. Vai chegar. E isso, veja, não é todo mundo que abre as portas da operação. Então, assim, a gente vai ter algumas regras para todos que quiserem. Mas, assim, são apenas 15 vagas. Tá? Então, é uma oportunidade única, está super acessível. Então, a gente fez de uma forma que permitisse realmente todos que estão querendo fazer parte venham, e isso está lançado, né? Então aqui, como que você vai fazer parte disso? Pois você pode entrar ali no site da Up Marketplaces, você vai ter um link, vai ser direcionado para a área do evento, você adquire seu ingresso e no dia 11 nós estaremos aqui juntos. Você vai conhecer o Beto, vai conhecer o Bruno, vai conhecer a Jéssica, vai conhecer o pessoal aqui que está nos assessorando. Vocês vão ver como que é feito isso por trás daqui, né? Do show, né? Dos bastidores, realmente. Com o Wagner e conhecendo clientes reais, operação real, dia a dia, no campo de batalha de quem está fazendo na prática, tá? E deixando assim, vou fazer a primeira parte que teórica com Wagner, não tem nada de teoria, é planejamento. Você vai planejar o que você vai fazer. E depois você vai ver que como quem coloca na prática tem o resultado. Perfeito. Tá feito o convite. Muito bom, muito bom. Gente, o papo tá maravilhoso. Só tenho a agradecer. Foi sensacional a presença de vocês aqui hoje. Show. Sempre enriquecedor. Muito, muito bom mesmo. E a gente está encerrando aqui mais um podcast da Up Marketplace, aí em parceria com o HDS. E você, empresário que está aí, que está vendo, que teve a curiosidade de conhecer também aqui o nosso espaço, venha marcar e venha conhecer o HDS. Está feito aí o convite. Wagner, muito obrigada. Beto, muito obrigada. E Bruno, muito obrigada. E até a próxima para vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.